Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4/7/2022. Já entramos com força total aí no mês de julho. E nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando e vamos ver até onde chega essa novela planetária. Deus abençoe que seja de fato uma novela, né? Com começo, meio e fim e seja tudo uma certa ilusão. Na espiritualidade nós temos essa versão da ilusão. Mas, só que não, né? A nossa ilusão é uma ilusão simulada, né? Ou seja, ela existe ao mesmo tempo não. Como assim, professor? Ela existe porque nós estamos aqui palpável, tocando, relando, fazendo todas as coisas. E ela não existe porque, de certa forma, nós estamos aqui, mas não estamos aqui. O nosso espírito parece que ele é vulnerável, mas ele não é vulnerável. Ele parece que podemos deixar de viver ou estragar coisas, mas na verdade isso não acontece, porque é um processo evolutivo sem fim. Bom, dito essas pequenas palavras, esse final de semana foi um final de semana, eu acho que muito dentro do padrão da normalidade, mas com alguns eventos, alguns casos tristes que eu acabei sabendo. Fui visitar a sogra, chega lá, ela estava lavando lá negócio de lixeira, né? Porque cai sujeirinha, o pessoal coloca cocô de bicho lá na lixeira, essas coisas, tá limpando lá a lixeira. E a vizinha aparece para ela e fala assim: tô indo no enterro do meu filho. Faleceu. Como assim faleceu? Menino de 30 anos. Disse a vizinha que foi por causa de uma infecção generalizada. Para vocês verem a situação das coisas, como é que tá. 30 anos, solteiro. Bateu as botas, foi, desencarnou e a coisa acontecendo muito doida. Andei batendo papo com um daqui, outro de lá, aí conversa vem, conversa vai. Nenezinho de 6 meses com problema de hepatite gravíssima, nenezinho bem, situação bem calamitosa, desencarnou também. Chega agora, nesse final de semana também, vi aqui que a gente vai comentar no finalzinho do vídeo. Finalzinho não, já que estamos aqui já vamos comentar já, né? O filho do governador de Goiás faleceu aos 40 anos. Não se sabe por quê, mas se sabe que no dia que ele faleceu era o dia do aniversário da irmã. O pai estava numa missa, olha só, o pai estava numa missa, um negócio religioso, a filha fazendo aniversário e o filho desencarna. Agora, o que o filho estava fazendo no final de semana num lugar tão isolado, numa fazenda? Por que não estava junto com a irmã numa festa de aniversário? Por que aconteceu o que aconteceu? Sabe, são situações, as pessoas podem criar, ter várias teorias. Pode ser por causa disso, daquilo, pode ser coisa boa, pode ser coisa normal, pode ser taquicardia, pode ser uso de alguma coisa que fez acontecer. Não interessa. O que interessa é mais um jovem de 40 anos desencarnou. Agora, a questão é o seguinte: o que acontece na cabeça de um homem desse, de um governador de Goiás, por exemplo? A cabeça dele vai ser transformada de um jeito jamais visto, gente. Porque a dor de um pai perdendo um filho nessa altura do campeonato, tão novo como tal, cara, balança qualquer pai. Balança qualquer pai. O cara pode parecer ser o homem mais poderoso que tem, o mais sólido que tem. Não adianta. O cara vai desabar. O cara vai chorar. O cara vai entrar no estado de reflexão da vida. Agora, será que não tem uma pitadinha de Deus nisso? Será que esses desencarnes de muitos jovens não está sendo um desafio do desafio de muitas famílias? Gente, é terrível isso daí. É terrível, é terrível. As pessoas perdem o sentido, porque ela fala assim: eu trabalhei por causa do meu filho, agora eu não trabalho mais porque eu não tenho mais o filho. E vai fazer o quê? Eu fiz não sei o que, agora eu não faço mais porque não sei do que lá. Eu tava vendo a reportagem ontem também, dos jornais de semanal, né? Porque de domingo é bom os jornais que eles fazem alguns estudos, né? Eu tava vendo na Record o estudo sobre... Acho que é na Record, se eu não me engano foi lá. Sobre os estudos da moça das lojas pernambucanas, da senhora lá que é dona das lojas pernambucanas.
O pessoal que está vivo é a mulher em coma, e o pessoal que está vivo brigando por causa do dinheiro, do poder, porque o poder é meu, porque é o poder de não sei o quê. E a mulher está lá, cara. A mulher não desencarnou. A mulher continua ali. Sabe, o ser humano está muito raso, está muito estranho. O ser humano não tá certo, cara, o jeito que tá fazendo. Isso porque a mulher deixou testamento assinado e por escrito, cara. Nada é por acaso. Sabe, não respeitar nem o que a mulher assinou no papel. É muita estranheza isso. É muita coisa estranha, é muita coisa feia. Não pode ser. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente... Só que é o seguinte, né? É que eu não tenho contato e jamais deixariam chegar próximo de uma mulher daquela, mas de tão poderosa que ela é. Mas eu queria do fundo do coração fazer um teste, experiência mesmo. Ver qual que é o meu nível espiritual, para ver se eu consigo ajudar uma mulher dessa que está em coma há vários anos. Se consegue fazer através de uma oração, espiritualmente dizendo, consegue, entre aspas, ressuscitar. Claro que isso aí não tem nada a ver com o ressuscitamento de Jesus, né? Que Jesus pegou alguém que já estava falecido, já estava embrulhado para enterrar. E no caso dessa moça, ela só está inconsciente por causa do derrame que teve. Mas seria uma coisa interessante de se fazer. Não custa nada, né? Eu não sei porque, eu sempre tenho vontade de enfrentar alguns desafios como tal. E vamos que vamos. Vamos ver nas notícias aqui. Bom, o petróleo, gente, o petróleo Brent, ele está $112. Está alto. Para mim está altíssimo. Está no valor meio que padrão já faz alguns meses, mas para mim é um padrão muito alto. 112 de 170, de 70 doleta para 112, para mim é muito alto. E a questão não é que só está alto. Ele está com o dólar muito alto. Então essa baixa que teve do combustível, será que consegue se manter? Com o câmbio subindo do jeito que está subindo? Olha só o que aconteceu na sexta-feira. O câmbio subiu 1,65%. É muita coisa, gente. É muita coisa. O dólar fechou em R$ 5,32. É claro que hoje é capaz de dar uma regulada um pouco para baixo, que eu estava vendo os futuros. Então vamos lá, futuro. O índice Bovespa futuro está como se fosse para ter uma subida de 1,4%. É ótimo. O S&P 500 está com uma previsão de subir 3,56%. Altíssimo isso aí, não é alto, isso é altíssimo. A Bolsa Americana. Mas parece que está no feriado, né, rapaz? Os caras estão lá no mais um feriadão aí. E eu não sei não como é que vai ser, mas tudo indica que esteja tudo muito bom, muito interessante. Aqui no Brasil teve uma subida de 0,4% da Bolsa na sexta-feira e fechou em 98.953. Por mais que tenha subido um pouquinho, fechou em 98. E o DAX 0,5% subindo hoje, 12.874, ou seja, abaixo dos 13 mil. E posso falar uma coisa pra você? Eu tô com uma sensação, já faz uma semana inteira, uma sensação ruim. Uma sensação assim de que tô sendo drenado minha energia, que eu tô assim correndo perigo, que eu tô sentindo que eu tô correndo perigo. É uma coisa assim sobrenatural. Que Deus abençoe para que nada venha me atacar. Eu acendi 2 velinhas durante essa semana, pedindo para que Deus me isole, que Deus me proteja, que nada de ruim me afete, que nada de ruim seja me atacado. Mas vamos ver, eu tô assim, agora eu não sei se é por causa da Bolsa de Valores, porque eu tô entrado aqui, né? Eu tô amarrado, eu não consigo trabalhar, meu dinheiro tá preso até voltar a subir a Bolsa de Valores de novo. E se não subir, vai ficar amarrado mais tempo ainda. Então eu tô um pouco preso. Eu não vou conseguir fazer salário extra, vai ter um monte de situação, pode ser isso, pode ser a situação do meu tio que está internado, vai fazer um cateterismo nessa semana, pode ser situações de família, de saúde de família, pode ser, aconteceu tudo esse mundo desencarne e não é nada por acaso. Então eu tô assim meio ressabiado, eu tô assim um pouco apreensivo, porque parece que tem alguma coisa fedendo no ar. Mas uma sensação muito ruim, muito ruim. Algo assim inexplicável. Eu estava tentando ver se é só eu, se é mais pessoas,
como é que não é. Ainda não perguntei para as pessoas se está acontecendo com elas também, vou dar uma perguntada hoje. Eu estava esperando passar uma semana inteira para ver como é que não é. Bom, seja o que Deus quiser, né? Que Deus nos abençoe. Ai. Infomônio, vamos para os jornais. Ibovespa fecha primeiro pregão do segundo semestre em alta de 0,42, mas o dólar avança 1,65. O índice acompanhou performance de benchmarks americanos, com perspectivas de recessão diminuindo pressão da curva de juros. Ou seja, estão falando que a Bolsa do Brasil está atrelada com a americana. Eu acho que não. Eu acho que a Bolsa brasileira está totalmente separada do planeta inteiro. Antigamente, tudo o que acontecia nos Estados Unidos refletia no Brasil. Tudo. Parecia um espelhinho. Subia lá, sobe aqui. Descia lá, descia aqui. Era um espelhinho. Agora já não está mais assim. Agora envolve Bolsa da China, envolve Bolsa da Europa, envolve um monte de coisas. As análises não é mais de espelho. Antigamente era, mas hoje em dia não é mais. Só que tem um detalhe, vamos lá. Infomônio sobre o câmbio. O câmbio salta 10% em junho. Então vamos lá, 10%. Então teria que ter reajuste de combustível de 10% em junho. E teve um reajuste. Só que ele fala que no semestre cai 6%. É uma volatilidade. E aí eles estão fazendo assim, o que esperar da segunda metade do ano com o dólar? A mudança de política monetária do Federal Reserve, para analistas, deve continuar pesando em dinâmica entre a moeda brasileira e a americana. Nós tivemos um pouco de sorte com a balança comercial, só que a explosão de contas públicas está complicado. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E é só isso? Não. Olha só o que saiu aqui no jornal AFP. Dramática seca nos Estados Unidos transforma seu maior reservatório de água. O maior reservatório de água dos Estados Unidos é um local muito frequentado para nadar ou para passear de barco, mas castigado pelas mudanças climáticas, cada vez menos embarcações são avistadas no lago Mead. Vocês vissem aonde que estava a água, para onde chegou a água, é assim algo assustador. Assustador. Algo assim jamais visto, jamais percebido. É triste o que está acontecendo lá na região do Arizona, mas Nevada e Arizona, né? Pega dois lá. Isso está acontecendo já há uns 15 anos. Então, de tempo em tempo, acontecendo alguma coisa assim. Essa questão da água, ela vai criar uma revolução gigantesca e sem precedentes. Você sabe aonde? De dessalinização de água do mar. Nós vamos criar técnicas e tecnologia impressionante para a dessalinização de água. Vai ter que acontecer uma revolução gigantesca nesse setor. Vai ter e vai acontecer. Nem se for para colocar aquelas coisas eólicas nessas regiões e tudo mais. E aqui no Brasil, olha só. Saiu na CNN. Governo federal reconhece situação de emergência em cidades afetadas por chuvas. A portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o desastre em 15 cidades. Embora a maioria dos decretos sejam motivados por chuvas, 3 delas enfrentam estiagem. Então, algumas cidades estão com problema de seca e outras com problema de muita chuva. Não está tendo meio termo. Ou é muita chuva ou é muita seca. Alguns lugares com muita seca, faltando água, e outros lugares chovendo abundantemente. Só que tem um detalhe. Sabe quais são os lugares que estão chovendo bastante aqui no Brasil? Nordeste. Sabe aonde que está mais sendo construído geração de energia renovável, que é energia eólica, por exemplo? Nordeste. Aonde que deve ser o maior crescimento do país industrial nos próximos tempos? Vai ser no Nordeste. Você pode ter certeza disso. Porque o Nordeste vai ter energia em abundância, vai ter água, mesmo não tendo água de chuva, mas está chovendo. Eles estão muito próximos do mar. Todas as regiões industrializadas daquela região são próximas do mar. E tem mais.
A região do Nordeste ela é muito mais próxima de todos os lugares, muito mais próxima da Europa, próxima da África, próxima de um monte de região dos Estados Unidos e tudo mais. Então também é uma região muito estratégica. O Nordeste ele não cresceu nos tempos passados, eu não sei porquê. Mas eu acho que está chegando a hora do Nordeste dar um boom, dar um crescimento jamais visto no nosso país. Só que tem um detalhe, né? Se acontecer aquilo que o Chico falou, o Nordeste não vai ser mais dos brasileiros. Vai crescer um lugar que não vai ser mais dos brasileiros. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque isso aí para mim ainda está aberto, isso aí não se fechou ainda, certo? Só vai fechar quando acontecer o desastre. Ainda não. Nossa, sensação ruim, gente. Pelo amor de Deus, toma até um cafezinho aqui. Será que é meu tio que vai desencarnar? Não sei, viu? Ó, Deus sabe o que faz, viu? Esse homem sofreu tanto, rapaz. Pensa num gajo que sofreu. Ele tá se fazendo de difícil, mas ele já teve alguns infartos, tá tudo entupido. Eu não sei como é que vai ser. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá, a AFP. Saiu na AFP. China ordena confinamento de 1,7 milhão de pessoas por surto de Covid. Olha só que interessante. A China acabou de resolver o problema da Covid lá, liberou abriu um monte de lugar. Chega agora, confinamento de novo. As autoridades chinesas ordenaram o confinamento de 1,7 milhões de pessoas na província de Anhui, que fica no leste. Lá pro leste, vocês sabem onde fica, né? Lá pro lado da Rússia lá, né? Pro leste é para aquele lado, tá? Pro lado da Europa. Onde foram registrados 300 novos casos de coronguinha nesta segunda-feira. Opa, 300 casos só, já vão confinar tudo? Os caras lá são tolerância zero, cara. A China é a última grande economia que mantém uma estratégia rígida contra o coronavírus, baseados em quarentenas e testes obrigatórios. O surto de Anhui, onde as autoridades detectaram centenas de casos na semana passada, acontece no momento em que a economia chinesa começa a se recuperar. Então aconteceu um negócio desse, eles já foram lá para resolver. Bom, eu acho que não vai afetar nada na economia, porque foi só 300 casos e não foi mortes, casos. Então eu vejo como se fosse uma precaução. Então precaução é até bem visto para a economia. Vamos lá, dando sequência aqui. CNN. Presidente da Argentina trocou o ministro da economia deles, agora entrou a Silvina Batakis como nova ministra da economia. Meu querido, do fundo do coração, que Deus abençoe essa moça, essa mulher. Porque pegar uma economia nessa situação, nessa vibe, nessa condição, é difícil, hein? A mulher vai ter que fazer muito milagre, vai ser muito difícil. Porque ela não vai poder fazer as técnicas da esquerda porque não dá certo. E se usar das direitas vai ter crítica e também tem sofrimento. Ela vai ter que permitir que o FMI venha palpitar e mandar no país. Senão não vai conseguir resolver esse problema. E aí, como é que vai ser? E o governo? Vai gostar, não vai gostar? Vai aceitar, não vai aceitar? Como é que vai ser isso daí? Não sei. Não sei mesmo. Não conheço essa moça. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei qual que é a posição dela, como é que ela vai fazer, o que vai deixar de fazer. Eu só acho que é o seguinte. É um risco muito grande, porque ela pode pegar e se dar muito bem e se transformar numa heroína, ou então pode terminar de afundar o resto que já tá tudo danado e receber um carimbão muito feio. É muito difícil a situação da Argentina, gente, é difícil. Agora nós estamos numa situação que é dificílima. Parece o Brasil na época da altíssima inflação. Por isso que eu falo, o Plano Real foi uma bênção, que da época do Fernando Henrique Cardoso. As pessoas podem falar, o cara é da esquerda. Não interessa, moço, não interessa. Para mim é os frutos. O que ele fez? Isso daí que foi feito, a implantação do Plano Real foi a coisa mais abençoada dos últimos tempos. Por isso que nós não podemos perder essa questão de inflação, que tem que segurar com as duas pernas. Pensa na sensação ruim, gente. Jornal RFI.
Liz Cheney avalia a possibilidade de enfrentar Donald Trump nas eleições de 2024. A deputada republicana, que investiga como Donald Trump tentou invadir a eleição de 2020, invalidar a eleição de 2020, não descarta a possibilidade de desafiar ex-presidente dos Estados Unidos. Tá parecendo uma moça, candidata a deputada, mas eu vou falar para você, eu acho que não vai vingar não. Tá parecendo como um nome para fazer uma pré-campanha para essas eleições que vai ter agora. Porque, na verdade, normalmente, quem vai e sai candidatos a presidente é difícil ser deputado. Normalmente são senadores lá. Então eu tô achando que é meio que uma pré-campanha já de enfrentamento, de polarização lá nos Estados Unidos, para mostrar como que tá bem polarizada a coisa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Estadão. Endividamento para sobreviver. Tomar um empréstimo para pagar outro virou solução normal para muitos consumidores, forçados a malabarismos financeiros no ambiente de preços altos. Dinheiro curto e muita conta pendurada. A busca de crédito por pessoas físicas. Cara, eu tô muito mal. Cara, que sensação ruim. Foi em maio 11,2%, maior que um ano antes. Ou seja, a coisa tá difícil. Os consumidores, o pessoal tá tentando fazer malabarismo para sobreviver. A dificuldade está sendo tão grande, que logo não tem mais empréstimo, não tem mais coisa, não vai ter para onde fugir. Vai procurar parente, os parentes também vão estar tudo lascados, não vai ter como ajudar. Eu não sei como é que vai ser a situação das pessoas nesses quesitos, mas fazer o quê? É uma realidade, e uma realidade não é só daqui não, viu? É planetária, hein? Tenta imaginar o pessoal das Argentinas que tá pior do que essa situação. Pois é. Agora, sai uma nota aqui, que eu coloquei aqui, que eu achei muito, muito forte, sabe? Eu achei muito forte. Saiu na Isto É. O título tá assim: Brasil já tem encontro marcado com o novo caos social. Olha só como que tá o início dessa matéria. Populismo eleitoral, irresponsabilidade fiscal, incompetência generalizada, cegueira ideológica, submissão política, rabo preso, fisiologismo, corrupção, sociopatia e pânico por crimes cometidos às pencas. Tudo junto e misturado levam Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto e seus sócios e cúmplices do chamado Centrão a desavergonhadamente armarem uma bomba relógio com dia, hora e local de destruição programados. Gente, eu até sei que está acontecendo muita coisa disso, eu sei que tem muita coisa ali, populismo eleitoral está tendo, mas não é só da direita, da esquerda também, e de políticos também. E responsabilidade fiscal tá tendo, apesar do Paulinho tá tentando segurar, o ministro da Economia tentar segurar, tá tendo. Incompetência generalizada, isso não, porque tem alguns ministérios que tá funcionando. Cegueira ideológica, eu acho que não também, porque eles também têm ideologia igualzinho da outra parte, mas não deixa de ser uma loucura ideológica, porque tanto de um lado quanto do outro. Submissão política, eu acho que isso não tem, porque o Garjo que manda e ponto final. Rabo preso, também acho que não tem. Fisiologismo, corrupção, sociopatia, é um monte de nome muito estranho aqui. Bom, eles pegaram uma matéria interessante, algo importante de se ler, sobre juros, inflação e tudo mais, uma situação de difícil situação, mas jogaram com muito ódio, cara, mas muito ódio. A gente conversa aqui no canal, a gente pegando pra gente ter prismas, pra gente ver um lado ou outro, pra gente entender um pouquinho mais, um pouquinho menos de um lado ou do outro. Mas desse jeito aqui, moço, pegou geral aqui tá muito pesado, hein? Nossa senhora, isso aqui é um ódio sem fim. E falando em ódio sem fim, o que apareceu de gente essa semana, mas me xingando, me criticando, mas jogando pedrada em mim, é fora do script, viu? Vocês não têm noção, não. As pessoas não conseguem entender que aqui é uma sala de aula, que eu passo as coisas para as pessoas, para os alunos, principalmente no canal espiritual,
como se fosse uma sala de aula, que eu não trato as pessoas como se fosse criancinha e nem fico falando, olha, você tem que votar naquele. Não, muito pelo contrário, eu falo, cada um tem que fazer o que tem que fazer. A única coisa que eu faço é trazer os dois lados pra gente vendo que ninguém é perfeito, nem de um lado, nem do outro, tudo tá se moldando, tudo tá se transformando. Porque se a gente não vê outras possibilidades, a gente não consegue definir, entender e saber o que está acontecendo. Mas as pessoas vêm com uma pedrada, mas umas pedradas tão forte, mas tão forte, que é de assustar. Mas faz parte da evolução espiritual, né? Que Deus abençoe e espero que as coisas se arrumem, se ajeitem com a paz divina, né? Vamos lá, e para a gente encerrar então aqui. CNN. Lula se reúne com o presidente português em São Paulo. Marcelo Rebelo afirmou que não tomou posição de apoio a Lula e o encontro tratou de temas mundiais importantes. Então o que aconteceu? O presidente Lula foi lá tentar pegar apoio do presidente de Portugal e o presidente de Portugal falou, cara, vocês estão em campanha, eu não quero me envolver em nada seus. Eu estou com problemas maiores lá em Portugal. Nós temos um problema, conflito na Europa, temos problema de outras coisas. Eu achei perfeito o jeito que o presidente português fez. Só que o presidente Lula tá errado? Claro que não, cara. O cara tá certíssimo. Porque o cara tá fazendo a campanha dele. Ele tá tentando se aparecer. Como aqui no Brasil ele não consegue aparecer muito, ele tá aparecendo muito mais lá fora. Não sei se vocês perceberam. Ele tá aparecendo muito mais lá fora para depois tentar trazer aqui para dentro. Para tentar mostrar pro povo, falar assim, olha, eu consigo fazer muitas coisas pro lado de fora. Então, para resolver o problema do país, vai ter que ser externamente, não internamente. Que é muito mais fácil, sei lá o quê, tal. É uma política, é uma estratégia. Posso falar para você? Agora já vai ter as eleições, as convenções esse mês aqui. Depois, já começa o horário eleitoral, já começa a campanha forte, já tá aí para votar. Nós já estamos nas eleições, já acontecendo, cara. Já é questão de segundos, já entra. Segundos assim, né? Em termos espirituais. É um piscar de olhos, como diz o outro. Cara, nós já estamos no meio da muvuca. Que Deus nos abençoe, que saia toda essa coisa ruim. Nossa, faça uma oração para mim. Hoje eu tô precisando de oração, viu? Olha, eu sempre oro para todo mundo, sempre peço oração para todo mundo, faço oração para todo mundo, mas hoje eu quero oração de vocês. Por favor, quem puder fazer oração por mim, pedir que Deus me proteja, tire todos os maus dos meus caminhos, que não deixe ninguém me atacar, que não deixe ninguém me ferir, não deixe ninguém fazer maldade, injustiça para o meu lado. Vou pedir assim do fundo do coração para vocês. Eu preciso dessas orações. Eu acho que eu não sei o que é, mas eu não tô bem. Tem alguma coisa muito estranha aí. Minha energia está assim esgotada. Eu não sei o que é. E já faz uma semana. Olha, já faz uma semana, hein? Faz uma semana. Hoje eu acho que tá fazendo uns 7 dias que tô assim. Mas hoje tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê. Gratidão, viu, gente? Deus abençoe.